Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast, excepcionalmente gravado na quarta em função do feriado. Bem, nessa semana, eu, Gabriel Chianca, estou aqui reunido com os pesquisadores Antônio Lixa e Margarida Gutierrez. O tema do nosso podcast é o relatório emitido pelo FMI nessa semana, que é talvez o principal relatório da economia internacional, o World Economic Outlook do FMI. Traz alguns aspectos muito interessantes que serão abordados no nosso podcast. E a tônica principal sobre a qual nós vamos abordar é a recuperação da economia global em função da pandemia, mas em um momento de aumento de incertezas ou talvez de uma redução no ritmo da recuperação. Para falar sobre esse tema, eu convido agora a professora Margarida Gutierrez. Bom, gente, então, como o Gabriel colocou, né, nós temos aí um relatório que é muito importante a nível mundial, talvez o relatório mais importante, então a gente já estava aguardando assim, esse relatório com muita ansiedade. Não há muitas novidades, mas há apenas uma mudança um pouco de tom, né? O World Economic Outlook, ele fez uma revisão um pouquinho para baixo do PIB mundial, 6 passou para 5,9, ainda é uma recuperação, um crescimento jamais visto na economia mundial nos últimos 40 anos, né? Terá sido uma recuperação imensa em relação ao tombo imenso de 3,3 em 2020, também jamais visto. Agora, o interessante é que o FMI colocou aí algumas incertezas que se intensificaram, se é que a gente pode falar assim. Então, por exemplo, o agravamento da pandemia, né, a gente olhando um pouquinho para trás com a variante Delta, obrigou muitos países a frearem as suas aberturas, principalmente o setor serviços. Então, isso tirou alguns pontos de crescimento, principalmente para aquelas economias que mais sofreram com a variante Delta. Um outro ponto aí que ele também colocou, que é um ponto de incerteza, é que a pandemia deixou um legado mais persistente do que inicialmente se imaginou. A pandemia, como ela provocou um choque brutal, inicialmente de oferta e depois de demanda, mas de oferta, ela desorganizou cadeias produtivas a nível global, né? Muitas empresas simplesmente sumiram. E, com isso, o que aconteceu? A gente está vivendo uma crise de desabastecimento de insumos importantíssimos, a indústria automobilística mostra bem o que a gente está querendo chamar, né? Semicondutores, equipamentos eletroeletrônicos de uma maneira geral, e, com isso, essa desorganização está produzindo agora, ela está vindo mais, a reorganização disso é muito mais lenta, né, do que se esperava, e isso está provocando, a nível mundial, uma escassez de oferta de insumos relevantes. E, com isso, a gente tem uma pressão inflacionária por conta disso. Não apenas por isso, mas isso está gerando uma pressão inflacionária que é tipicamente um choque de custo, que, por definição, é temporário, mas que, no caso específico dessa restrição de oferta, a recuperação da oferta está se mostrando muito mais lenta do que se imaginou inicialmente, né? Dentro desse quadro de aumento da inflação por vários outros fatores, além desse choque de custo, tem uma crise de energia no mundo, né? O carvão está faltando na China, na Índia, o gás natural está faltando na Europa, num momento em que essas economias estão entrando no inverno, então isso torna essa questão mais importante, mais dramática, né? Então esse fator também está gerando um aumento aí da inflação e tem aí um aumento da demanda por bens industriais, e o Brasil também viveu isso, né, por conta da pandemia. À medida em que essa pandemia está indo embora, haverá uma realocação dessa maior demanda por bens industriais, fazendo esses preços subirem, caminhando agora em direção ao setor serviços. Nesse quadro de incertezas, especialmente desse fenômeno inflacionário, que a gente não imaginou, que na saída da pandemia a inflação seria um grande problema, mas está sendo, coloca-se toda a questão da normalização das políticas monetárias nos países mais avançados, Estados Unidos, a zona do euro, Japão, o Reino Unido, né? Todos esses países estão com inflações mais altas. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, já é o quarto mês consecutivo que a inflação em 12 meses está acima do patamar de 5,3%. O último dado que acabou de sair mostra uma inflação em setembro nos últimos 12 meses, acumulada nos últimos 12 meses, de 5,4%.
né? Então, até que ponto o Banco Central americano vai tolerar essa inflação persistente, quase que persistentemente mais alta? Então, essa normalização das políticas monetárias nos principais países centrais, especialmente no caso da economia americana, é um sinal de alerta para os países emergentes, que isso significa condições financeiras mais apertadas para os países emergentes. E, mais uma vez, o Brasil aparece aí como um protagonista mais ruim, vamos dizer assim. Aqueles países que têm os piores fundamentos macroeconômicos serão os mais penalizados nesse processo, né? Então, em suma, o FMI coloca que, nesse momento, as opções de política econômica para lidar com essa saída da pandemia, né, com esses resquícios da pandemia em alguns países, porque essa saída da pandemia também lhe chama atenção, ela não é igual, ela é muito desigual, até porque a distribuição de vacinas no mundo é extremamente desigual. Então, aqueles países que estão mais avançados na vacinação vão poder sair antes, e aqueles menos avançados não vão, ainda estão sofrendo aí os efeitos da pandemia, né? Então, as opções de política econômica, nesse quadro de mais inflação e de uma saída da pandemia extremamente desigual, são muito menores, são muito mais difíceis, tanto em termos de política monetária, como também em termos de políticas fiscais, né? Instrumentos aí para lidar de uma forma mais amena, vamos dizer assim, com essa saída da pandemia. Tem muitas pessoas que ficaram vulneráveis, muitos empregos que foram perdidos, muitas empresas que sumiram do mapa, e tudo isso torna o quadro um pouco mais incerto. Então, por essas razões todas, o FMI projeta para 2022 uma taxa de crescimento, eu não olhei muito, lixo, você tem um número na cabeça? 4,9. 4,9, que é a média global, mas eles chamam atenção. Esse 4,9 são crescimentos que têm ali por dentro extremamente assimétricos. Então, era essa as primeiras os grandes ensaios que eu queria colocar aqui desse relatório do FMI. Lixa, você. Tá. Fazer alguns comentários sobre o que a Margarita colocou. Provavelmente, as projeções que o fundo destacou ontem são bastante otimistas. Tá? Normalmente, estão bem acima, digamos, do que a maioria dos analistas de mercado estão colocando. Tá? Pensar que o mundo vai crescer este ano quase 6% e o ano que vem 5%, ainda com aquela heterogeneidade que a Margarida está colocando, pode ser um pouco otimista demais. No caso brasileiro, não? O fundo está projetando para este ano, nesse relatório de ontem, 5,2%, tá? E para o ano que vem, 1,5%. Sendo que o próprio governo brasileiro já está aceitando a possibilidade de ter um crescimento menor que 5%. Tá? Provavelmente, grande parte desse otimismo que aparece no documento do fundo é que o fundo demora, por causa do volume de países que ele analisa, são quase 200 países que ele tem que analisar. Essas projeções foram fechadas um mês atrás, em que acho que a gente era mais otimista. Tá? Ou seja, o que a gente tem percebido no último mês, nos últimos 2 meses, uma certa um pessimismo, não? Ou um otimismo não tão desbordante como que a gente pensava antes. Tá? Começam a aparecer alguns entraves que a Margarida está destacando, não? Na recuperação, e parecia que a gente era mais otimista um tempo atrás, tá? Algum tempo atrás. Então, provavelmente o Brasil não vai crescer este ano 5,2 como está colocando o fundo, tá? Assim como outros países devem crescer. A China também pode estar superestimando o crescimento este ano, não? Vista todos os problemas que estão acontecendo no mercado de crédito imobiliário lá, tá? E parece que está se generalizando os problemas. Em consequência, então esse é um tema. Acho que nos próximos meses também, a tendência é reduzir essas projeções, ser um pouquinho menos otimismo na recuperação que teríamos pós-pandemia. Não?
Em relação aos temas, as incertezas que Margarida destaca, não, que o fundo colocou, a importância do tema da vacinação, especialmente para uma melhor distribuição internacional das vacinas, é um tema que está sendo muito discutido internacionalmente. É claro que ter essa cooperação internacional é muito complicada, tá? Ou seja, aqueles países que têm um excesso ou um superávit de vacinas, não? Oferecerem essas vacinas para aqueles países muito mais pobres, que não dispõem desses estoques, tá? Esse é um tema onde a coordenação internacional é um pouco difícil, especialmente no mundo multilateral, como a gente tem hoje, onde não existem esses mecanismos de coordenação política que poderíamos ter 30 ou 40 anos atrás. Tá? Então, aí a gente não sabe como que será feita a vacinação naqueles países, não, especialmente, por exemplo, no continente africano, onde as taxas de vacinação são muito baixas. Tá? O outro tema que a Margarida destacou, que é uma coisa surpreendente para todos nós, especialmente na saída da pandemia, é o problema inflacionário. Tá? Todos nós esperávamos que, dada a queda do nível de atividade, não, a recessão, o maior desemprego, a inflação estaria no final da pandemia num patamar relativamente baixo ou moderado, tá? E nós não esperaríamos essa explosão, tá? Parte dela está sendo explicada pelos entraves pelo lado da oferta, que Margarida destacou, tá? Que tem provocado um aumento explosivo no preço das principais commodities a nível internacional, mas isso também está se difundindo em todos os países. Tá? É claro que o fundo, por enquanto, é um pouco otimista, não? Ele pensa que deve existir uma reversão natural no preço, natural no sentido de que não precisamos de tanta política monetária, que os próprios mercados, na medida que os entraves pelo lado da oferta, das cadeias produtivas se normalizando, tá? A oferta de insumos, todos os problemas de logística, de transporte se normalizando, isso pode reduzir o preço das commodities sem precisar de aumento da taxa de juros, não? De política monetária. Essa é uma visão otimista, tá? A palavra que a Margarida usou é a palavra persistência. O fundo acha que não existe tanta persistência nessa inflação, tá? A nível internacional, mas por enquanto o que se tem é uma enorme incerteza. Os mercados financeiros estão em alerta, não, pensando de que pode ser muito mais permanente do que se pensava esse aumento inflacionário, tá? O que cria sempre aquele dilema para os bancos centrais, não? Se você torna a política monetária muito restritiva imediatamente, você vai acentuar a recessão, tá? Sendo que poderia ser que parte da inflação voltasse normalmente, naturalmente, tá? Mas tem o risco de manter a inflação alta. E o contrário, se você espera muito, a inflação se torna mais persistente, tá? E aí depois se torna mais difícil de tratar. Então, temos dois tipos de risco, dois tipos de erro, como se fala em estatística, não? Ou de actuar de forma muito precipitada, ou de demorar nas actuações. E acho que isso, os bancos centrais vão actuar de forma pragmática, não vão actuar de forma discricionária, passo a passo, reavaliando naturalmente a cada momento as suas decisões. O que me parece que está claro é que existe todos eles vão acomodar grande parte da inflação. Ou seja, o consenso internacional é que para este ano, sem dúvida, porque já não temos como atuar na inflação deste ano, mas também para o ano que vem, a inflação ficará num patamar bem mais elevado do que as metas que foram estabelecidas. Ou seja, teremos bancos centrais que acomodarão a inflação, não? Muito mais acomodatício do que se teve no passado. Ou seja, não seremos tão intolerantes à inflação, tá?
isso deve acontecer no mundo e acho que deve acontecer aqui no Brasil também. Tá? Provavelmente, claro que em diferentes grados, mas dificilmente a inflação brasileira vai convergir o ano que vem para o que seria a meta estabelecida. E o Banco Central, acho que vai permitir que ela escorregue um pouco o ano que vem. Acho que isso me parece que já está mais ou menos estabelecido. Tá? E claro que sempre existe um problema da sintonia fina, não? Que a gente tem que discutir, não? Até onde ir e até onde deixar a inflação escorregar. Tá? Especialmente no caso brasileiro, temos o problema de que a recuperação deve ser mais lenta que em outros países, especialmente para o ano que vem. Tá? A gente esperava que o hiato do produto se fechasse ao longo de 2022. Hoje existem algumas dúvidas ou incerteza sobre se isso realmente acontecerá. Tá? E outro tema que é importante, que também é um tema importante do ponto de vista da pós-pandemia, é o nível de desemprego. Tá? Estamos saindo da pandemia com taxas de desemprego, especialmente aqui no Brasil, muito superiores do que a gente esperaria. Esse é um ponto que o FMI destaca muito no relatório, Lixa, que, curiosamente, paradoxalmente, é o que a gente imaginaria, o problema da inflação ela assume uma relevância maior. Por quê? Porque a gente está saindo de um processo que destruiu muito a economia, que foi a pandemia, e as taxas de desemprego ainda não recuperaram, em alguns países estão longe de recuperar os níveis pré-pandemia. Então, realmente, os dilemas aí de política monetária se tornam mais dramáticos ainda, né? E eu acho que você tem toda a razão. Os bancos centrais vão acomodar mais a inflação, mas em momentos as escolhas são sempre muito difíceis, porque não só os desempregos são mais altos do que os níveis pré-pandemia, como o mercado de trabalho, ou os mercados de trabalho no mundo inteiro, sofreram mudanças que a gente ainda não conhece elas por inteiro. Porque quais foram as atividades que foram literalmente destruídas para sempre? A gente ainda não sabe dizer, nós economistas ainda não sabemos responder. Por outro lado, quais as atividades que foram criadas, quais as novas exigências, né, de qualificação de mão de obra que se colocaram na pandemia e pós-pandemia? Até a gente suspeita, mas isso ainda está se conformando, ainda está se reestruturando. Então, é um mercado de trabalho que vai sair com muitas cicatrizes, sem dúvida nenhuma, né? Com uma forma muito diferente, o que torna, então, essas decisões, tanto de política monetária como de política fiscal, mais dramáticas, mais difíceis de serem equacionadas, né? Porque aí também a gente aparece mais um tema, que é essa fragilidade fiscal, não, mas não só fiscal, porque tem empresas e famílias, além de governos, mais endividados, não? Então, pós-pandemia... Fragilidades financeiras, como diria Minsky. Tá? Então, que a gente não esperava inicialmente. Não, a gente não esperava. Então, o novo normal, como a gente pode pensar o pós-pandemia, tem esse conjunto de incerteza, não? Fragilidades financeiras, inflação, que não sabemos se vai ser persistente ou não, níveis de desemprego elevados, em um mercado de trabalho que não sabemos exatamente como vão se reorganizar, tá? Cadeias produtivas, tá? Temas de logística e transporte pelo lado da oferta, que não sabemos se elas vão ser reorganizadas. Tá? Então, esse tema das incertezas, não, é o tema que, apesar do otimismo que tem no documento, não, e acho que a gente também tem um certo otimismo em termos da recuperação, são essas incertezas que nos preocupam, não, porque estabelecem riscos de várias naturezas que a gente inicialmente não estava pensando. Tá? Além do risco da vacinação, não? Ou seja, de tornar a vacinação a nível mundial muito mais homogênea do que temos hoje em dia. São muitos desafios e muitas incertezas que se tem pela frente, né, Liz?
Mas, graças a Deus, parece que estamos saindo da pandemia. Isso é uma boa notícia. Bem, então é certo dizer que mesmo em um momento de revisão de expectativas e consideração de algumas incertezas, o relatório, assim como o grupo de conjuntura, mantém um certo otimismo em relação à pandemia, ao avanço do combate à pandemia e a consequente recuperação econômica. Esse é o nosso podcast de hoje. Nos vemos novamente na semana que vem. Até lá.